Na tabela periódica, estudamos cada elemento isoladamente, mas a natureza não é bem assim. Com exceção dos gases nobres, que possuem a camada de valência completa, os átomos estão sempre combinados, procurando completar o octeto dos elétrons externos, ficando mais estáveis, ou seja, com menor energia. A partir do arranjo desses átomos que surge toda a complexidade do mundo que nos cerca, como por exemplo, materiais tão diferentes como a gasolina, que serve de combustível para os nossos automóveis, a naftalina, que livra nossas roupas das traças, e o gás do fogão no qual cozinhamos, serem formados apenas de dois tipos de átomos, hidrogênio e carbono. Como isso é possível? A resposta é a união dos átomos. E a partir do estudo das ligações químicas é possível entender as diferentes maneiras que os elementos se ligam. Como cada átomo tem suas propriedades únicas, o conjunto de diferentes elementos fazem ligações com caráter diferente. São elas iônica, covalente e metálica. Ligação iônica ocorre entre a atração eletrostática de dois íons de cargas opostas. Tipo, os opostos se atraem? Exatamente. Essa ligação ocorre entre os metais, que tendem a perder elétrons e formar cátions, e a metais, que tendem a ganhar elétrons e formar ânions. Nosso sal de cozinha, por exemplo, é formado por uma ligação iônica, onde o átomo de sódio que possui um elétron na camada de valência doa esse elétron a um átomo de cloro que possui 7 elétrons na camada de valência. O sódio agora é um cátion e o cloro um ânion, e eles são fortemente atraídos, cancelando suas cargas e alcançando seu menor estado de energia através da força elétrica de atração. O cloreto de sódio está arranjado em um sólido iônico, uma rede de 3 dimensões onde cada íon de cloro está rodeado de 6 íons de sódio. Ligação covalente. Aqui ocorre o compartilhamento dos elétrons de valência. Os átomos nessa ligação são similares, ambos a metais, e como nenhum deles está disposto a perder ou dar elétrons, cada átomo contribui com um elétron para o compartilhamento de pares de elétrons, o que configura em uma ligação. É possível que dois átomos compartilhem mais de um par de elétrons, no caso de ligações múltiplas. Um exemplo disso é o dióxido de carbono, que para que o átomo fique com o octeto completo são necessárias 2 ligações duplas. Existem diferentes tipos de ligações covalentes. Ligação covalente apolar, quando os dois átomos da ligação são idênticos e com a mesma eletronegatividade, como por exemplo o hidrogênio, que existe na natureza como molécula diatômica. Ligação covalente polar. Os átomos possuem eletronegatividades diferentes, direcionando os elétrons para o mais eletronegativo, ou seja, um lado da molécula é mais eletronegativo que o outro, como foi ilustrado no caso da molécula da água. A sacarose, ou o açúcar, e a água oxigenada são exemplos do nosso cotidiano, formado por ligações covalentes. Ligação metálica, como o próprio nome diz, ocorre entre átomos de metais. Aliás, vocês já repararam o quanto os metais estão presentes no nosso cotidiano, seja para transportar energia elétrica ou nas panelas e objetos de decoração? Isso tudo porque eles possuem propriedades físicas específicas características, como são excelentes condutores de eletricidade e calor, são brilhantes e lustrosos, são maleáveis e formam ligas com facilidade. Os metais possuem baixa eletronegatividade, ou seja, baixa atração pelos elétrons. Todos os átomos querem doar elétrons, não existindo átomos que queiram receber. Não. Com isso, eles se tornam cátions facilmente. Mas se todos são carregados positivamente, como que eles permanecem juntos? A explicação é simples. Os elétrons que foram doados pelos átomos podem se mover livremente por todo o volume do sólido metálico, pelas chamadas bandas de condução, orbitais atômicos vazios muito próximos que permitem a passagem dos elétrons, ou seja, cátions ficam unidos através de uma nuvem de elétrons livres. Isso descreve a teoria do mar de elétrons. A partir disso é possível entender algumas das propriedades químicas que citamos, como por exemplo a condutividade térmica e elétrica. Afinal, podemos induzir facilmente os elétrons livres através de uma corrente elétrica. É onde acontece a eletricidade, que nada mais é do que o trânsito de elétrons. Quanto mais se transita os elétrons, aumenta o grau de agitação que resulta no aquecimento. Por isso que meu celular, quando fica muito tempo carregando, ele esquenta?
Sim, isso pode acontecer com fios elétricos ou outros aparelhos eletrônicos. Exemplos de sólidos metálicos puros são ferro, o cobre, alumínio ou ligas metálicas, como a liga de ouro, contendo ouro, prata e cobre. A liga de latão, contendo cobre e zinco. A liga de bronze, contendo cobre e estanho, entre outras.